concordo plenamente, né? Até tinha escrito sobre isso, né? Existe a perseguição bolsonarista dentro das igrejas, que ficou bem claro pela entrevista que a gente fez com a vereadora, a própria mãe dela, né, sendo chamada de diabólica porque não vota no Bolsonaro, já está fazendo do Brasil uma Nicarágua. Para quem não sabe essa analogia, o presidente da República tem falado bastante, aliados dele, que o Lula vai transformar o Brasil numa Nicarágua, onde o governo autoritário de Daniel Ortega trata a Igreja Católica como oposição, né, ataca a Igreja Católica, porque a Igreja Católica se coloca contra o governo autoritário com o mínimo de bom senso que ele, quer dizer, de forma com bom senso, a igreja se coloca contra o governo autoritário de Daniel Ortega. Aí o Bolsonaro compara o Lula com a Nicarágua, fala, olha, o cara gosta de você, você vai fazer a mesma coisa aqui dentro, e você vai fechar a igreja, você vai perseguir padre, mas o que a gente tem visto na última semana, que tem aumentado, são casos de bolsonaristas perseguindo padres, em igrejas, mandando o padre calar a boca. Vamos lembrar agora no dia 12, no dia de Nossa Senhora Aparecida, na Basílica de Aparecida, quando um padre falou que era necessário lutar contra o dragão da fome, que atinge 33 milhões de brasileiros, né? Você sem citar o nome de ninguém, bolsonaristas começaram a vaiá-lo, né? Começaram a vaiá-lo achando que ele estava fazendo o quê? Fazendo campanha para o Lula. Por quê? Porque Bolsonaro disse que não há fome no Brasil, e se Bolsonaro diz, esse pessoal acredita. Houve também fiéis que foram perseguidos na área da Basílica porque vestiam vermelho. Vermelho, aliás, Dom Odilo Scherer, cardeal, arcebispo de São Paulo, teve que vir às redes sociais explicar, olha que loucura, que o vermelho que ele usa é o vermelho que é a cor dos cardeais. Os cardeais usam vermelho, né? E o que acontece, ele explicou isso e alertou para o risco da ascensão de regimes autoritários, de comportamentos fascistas por conta disso. Temos em igrejas evangélicas, como mesmo a vereadora falou, casos em Goiás, em que uma pessoa, porque pediu para o pastor não ficar falando de política na missa, começou a família a ser perseguida, até que o irmão desse cara foi baleado dentro da igreja. E aí o bolsonarismo começou a difundir que, na verdade, quem tinha baleado era um petista que tinha baleado o bolsonarista, ou seja, jogado uma fake news para apagar a história em cima. A gente está vivendo, Diego, um momento muito complicado, um momento muito ensandecido, um momento em que essa hiperpolitização dos púlpitos está devorando a cabeça de muita gente, mas também está cansando a cabeça de muita gente. E aí eu acho que é importante que o candidato Lula venha a público, se coloque, né, a favor do público evangélico, que o público evangélico, como mesmo lembrou a vereadora há muitos anos, espera uma palavra de apoio, além da ajuda material que Lula já deu durante seu governo, mas também uma palavra de que o petismo, de que Lula se importa, né? E aí essa carta é isso, é que Lula e o petismo se importam com esse público também e também vão cuidar dele no segundo governo. Só que é o seguinte, a carta vem um pouco tarde, na minha opinião deveria ter vindo antes, né? Mas antes tarde do que nunca. A questão só é que, infelizmente, essa eleição está cada vez mais com cara de guerra santa, na qual, independentemente do que aconteça, o derrotado é a população brasileira que só quer ter uma vida digna. Eu estou vereadora pelo município de Goiânia, pelo PSDB, partido que eu presido, inclusive. Eu sou a primeira mulher a presidir o PSDB de Goiânia. Sou evangélica desde que nasci, da Assembleia de Deus. E, ao mesmo tempo em que eu acho oportuna a carta, eu sinto uma profunda tristeza de que ela tenha se feito necessário. Hoje, o presidente Lula mencionou que ele tem sempre que se explicar, e é muito, muito triste, muito sintomático de um adoecimento da igreja brasileira, que o presidente Lula tenha que se explicar sobre pautas que não deveriam ser a nossa prioridade, porque onde há milhões de famintos, ali deveria estar o coração da igreja. Onde há milhares e milhares de pessoas em processo de despejo, ali devia estar o coração da igreja. Entretanto, não é com essas pautas que a igreja evangélica brasileira tem pautado o debate e feito com que os candidatos tenham que dar explicações. Então, nesse sentido, eu vejo como um retrocesso até civilizatório, que em 2022, um candidato à presidência da República
que já governou o Brasil por 2 vezes, que melhorou significativamente a vida das famílias evangélicas, porque, como eu disse lá no ato de lançamento da carta, nós, famílias evangélicas, nós não somos uma maioria de Silas Malafaia, nós somos uma maioria de pessoas pobres, periféricas, e foi nos governos do presidente Lula que nós passamos a viver melhor, a comer melhor, a sonhar com a universidade. Então, eu vejo como um retrocesso civilizatório, como um empobrecimento humanitário e também de nossa fé, que nós estejamos, nesse momento, fazendo com que este homem tenha que explicar, tenha que dizer, através de carta, que não vai fazer banheiro unissex, por exemplo. Mas, se fez necessário, Lula mostrou grandeza, um gesto de campanha importante, um compromisso importante com uma parcela muito significativa da população brasileira. Vamos traduzir o que aconteceu em uma frase bem clara. O presidente da República prefere que a população brasileira tenha dificuldade de votar. Não só a população brasileira normal. Vamos refazer essa frase. O presidente prefere que os pobres tenham dificuldade na hora de votar. Essa é a tradução da notícia que o Diego acabou de apresentar para a gente. Na prática, o quê? O presidente da República querendo falar, não, pelo amor de Deus, como assim? O pobre vai ser mais fácil para votar? Não, dificulta a vida dos pobres, porque os pobres votam tudo no meu adversário. Então, atrapalha a vida dos pobres o máximo que puder. Gente, é diferente, não é um voto de cabresto em que você coloca todo mundo dentro de um busão, dá um lanche, entrega R$20 e fala, ó, para votar em quem eu quiser. Quem está fazendo isso são os apoiadores do presidente da República, são empresários em todo o Brasil que já tem 706 denúncias de assédio eleitoral de empresários, de patrões por empregadores. Ou seja, gente que fala, ou você vota no Bolsonaro, ou você vai estar demitido. Ou você não tira uma foto com o seu celular mostrando que você votou no Bolsonaro. Tem gente que sugeriu que as mulheres escondessem no sutiã o celular para tirarem uma foto na urna e mostrarem, caso contrário, estariam demitidas. O Ministério Público está apurando isso aqui. Então, o que acontece? Quem está tentando... E isso é compra de voto. O resto é o quê? É você facilitar a vida de eleitores para votar. É a primeira vez que eu vejo, na história do Brasil, um presidente que prefere dificultar a vida de eleitores exatamente para ganhar voto, porque ele sabe que o seu adversário tem mais voto entre os pobres. É deprimente essa situação, Diego. É triste. É triste num nível muito pesado, é que a gente já está tão acostumado com outras tristezas que, no final das contas, isso aqui passa meio despercebido. Mas é muito, muito triste. Nesse momento, deveria ser obrigatório que o transporte público coletivo fosse gratuito em todo o Brasil num dia eleitoral. Afinal de contas, o voto é obrigatório. Se o voto é obrigatório, é o mínimo que a sociedade tinha que fazer, é garantir transporte para quem precisasse ir votar. Ao invés disso, o presidente quer dificultar a vida das pessoas. Tudo para ganhar, né, Diego? Tudo para ganhar. E ele nem disfarça, né, Sakamoto? Isso que Será que as pessoas não percebem isso, gente? Eu fico, assim, indignado e fico de cara como as pessoas não percebem ou não querem perceber, né? Que ele está tentando fazer uma manobra para que os pobres não votem e ele não tem tantos votos assim. Lula tem uma preferência do eleitor mais pobre. Qual?